Super-heróis. Com o tempo começamos a olhar para eles e admirar cada aspecto grandioso desses personagens. Admiramos os seus métodos, o seu modo de lidar com as coisas e também os seus poderes. Só que, por mais impressionante que isso possa ser, as reais histórias que a gente se apega não são desses heróis perfeitos, mas sim dos mais disfuncionais possíveis. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm afraid. Mas vamos lá, toda mitologia de herói ou da própria narrativa em si, seja ela de um filme de ação ou de suspense, muitas das vezes nós temos aquele personagem ou aqueles personagens que são a epítome do bom, assim, de algo que realmente representa a bondade na humanidade, seja pelo seu caráter ou pelas suas motivações. Sempre teremos na narrativa um personagem ou mais de um, né, que terá uma motivação, digamos assim, que irá levá-lo para o lado bom sempre, não importa qual decisão ele tome, ele será, de certa forma, o herói. Pegamos como bom exemplo na cultura de super-heróis, de quadrinhos, nós temos os Vingadores e a Liga da Justiça, que são equipes de super-heróis que por muitas vezes parecem plásticos, parecem personagens que simplesmente estão ali e são imutáveis. Pode ocorrer mil coisas com eles, mas sempre terá aquele lado heróico que vai se destacar acima de tudo. Você é ou não é um inimigo do povo? Essa pergunta é um tanto quanto vaga. Só que algo mudou conforme o tempo. Algo que teve uma não só mudança de perspectiva, mas também um novo ar para toda essa cultura. E mais precisamente para os heróis, surgiu o que chamamos hoje em dia de famílias disfuncionais. Ali por volta dos anos 80, muito do que a gente conhecia do quarteto, por exemplo, Quarteto Fantástico, ele foi mudado, foi adaptado, onde tínhamos ali dilemas da família e novas questões sendo abordadas. O autor e escritor Chris Claremont também entrou nos X-Men trazendo uma nova abordagem, onde não era somente enfrentar o vilão da semana, mas a gente tinha o triângulo amoroso de Ciclope, Wolverine e Jean Grey, nós tínhamos também o Gambit e a Vampira, fora também os dilemas sobre quem era o pai do Noturno e também da própria Vampira, e quem era a mãe, no caso. Então, tínhamos esses dilemas e questionamentos morais dentro da equipe. Fora também, é claro, outras equipes como a Patrulha do Destino, que segue uma pegada mais sombria dos X-Men, e também os Jovens Titãs, que estava trazendo aí dilemas adolescentes sobre o crescimento deles e sobre quem eles eram e como eles estavam crescendo como heróis. E tudo isso tinha algo em comum. Os dilemas que eram apresentados eram dilemas humanos. Não eram questões sobre o universo ou sobre tomar decisão de ter um artefato sagrado ou ter um poder divino. Não, eram dilemas do dia a dia, como relacionamento, como quem você realmente é, ou até mesmo dilemas mais pesados na própria HQ do Arqueiro Verde sobre drogas. O amor não devia doer tanto assim. Tá legal, eu tentei. Então, com tudo isso que eu te mostrei, dá pra ver que o que ocorreu foi uma mudança na perspectiva. Porque, na real, nós, como telespectadores, como ouvintes e espectadores, entre outras sinônimos que são dados para nós, como pessoas que estão vendo ou consumindo determinado produto, nós queremos meio que uma identificação, sabe? Com o que estamos lendo, consumindo, e nós queremos, na realidade, nos identificar com aquilo. E uma prova disso é, por exemplo, o Superman, que é o homem mais forte do mundo, um herói, um dos mais poderosos,
Só que, por mais que ele seja mais poderoso, ele ainda tem o lado humano, de ter que atuar e viver como Clark Kent. Ou o Batman, que é o Bruce Wayne, e entre outros personagens que, por mais que tenha toda essa elevação acima da humanidade, ainda tem um lado, digamos assim, humano para tentar trazer essa identificação. E isso se destaca mais, é claro, com personagens que são criados justamente para isso. O bom exemplo é o Homem-Aranha, que é um personagem adolescente, que não tem toda a riqueza ou tecnologia ao seu lado e tem que lidar com o dia a dia dele sendo herói e também sendo humano, tendo que pagar os seus boletos no final do dia. Então, no final das contas, o que nós queremos, acima de tudo, por mais que, é claro, tenham outras histórias que abordem a superioridade dos heróis e entre outros personagens, é bem contada, sim, mas, acima de tudo, essa identificação é o que realmente nos conecta com a história. Eu tenho que te mostrar uma coisa. É grande, hein? Ai! Bem, Umbrella Academy se destaca em todos esses aspectos. O quadrinho escrito por Jared Ray e, é claro, adaptado aí pela Netflix, que já está na sua 3ª temporada, trata sobre uma família disfuncional de 7 membros que têm poderes, cada um únicos, são adotados por um velho, só que, no final das contas, não é como se fosse os X-Men. O pai deles, que adota eles, é um pai totalmente disfuncional e torto, que não trata eles direito, então todo mundo ali toma uma narrativa, né, e uma jornada diferente. Então temos aí uma das famílias mais disfuncionais dos quadrinhos e das séries da atualidade. A sua fotografia, narrativa e também a sua própria direção destacam muito isso, sabe? Toda a disfuncionalidade dessa família, só que ao mesmo tempo aborda ainda a conexão que eles têm, porque acima de tudo eles ainda são uma família, apesar dos erros, das falhas e de todos os problemas. E essa identidade que é criada, essa identificação, como eu disse, sempre foi um ponto alto da série, que inclusive na sua nova temporada é um grande destaque. Temos exemplos como o 5, que é um personagem aí que sempre encontrou dilemas de impedir o fim do mundo e ser aficionado por isso, agora tentando encontrar aí um novo rumo. Também é claro o Diego, que agora tem um filho e tem que lidar com essa situação tanto quanto complicada. Fora, é claro, o Victor, que interpretado aí pelo no caso, Elliot Page, que é tratado aí toda essa mudança de gênero que o ator teve e também isso é tratado e abordado na série de uma forma muito boa, sabe? Uma forma muito, como posso dizer, emocionante até, sabe? Então temos todos esses dilemas, fora os outros personagens, é claro. Temos o Ben aí com uma nova versão dele, o Luther tendo que encontrar aí um outro objetivo além de tentar ser o número 1, o Klaus, a Alison que perdeu sua família. Então, Umbrella Academy na realidade é a família mais disfuncional de todas, mas é que nós nos apegamos mais, porque a conexão que temos com eles não são através dos seus acertos, mas sim das suas falhas, porque nos identificamos com isso e entendemos de certa maneira o porquê delas ocorrerem. E quando ocorrem realmente os acertos, a conexão da família ou até mesmo algo que dá certo, nós torcemos junto com eles. Então, no final das contas, é sobre isso que se trata Umbrella Academy. Não sobre os seus acertos, mas sobre as suas falhas. É complexo? Sim, mas quando você para pensar nisso, você vê que é isso que nos conecta.